E para nós que ficamos aqui, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia agora na primeira carta de João, no capítulo 2, nos versos 12 a 14. 1 João, capítulo 2, versos 12 a 14. Se você, por um acaso, igual eu, está precisando de óculos e não trouxe, aproveita o telão, está ali também, viu? Diz assim a palavra do Senhor, na qual nós vamos meditar esta noite. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Pai. Diante de nós está a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra perfeita, a Tua palavra inspirada. E diante do Senhor está um pecador, diante do Senhor estão pecadores. Incapazes, ó Pai, de atingir a compreensão perfeita da Tua palavra, incapazes, ó Pai, por si próprios de obter qualquer valor. Ó Senhor, por isso eu te suplico pela presença poderosa do Teu Santo Espírito entre nós esta noite. Que o Senhor inspire as palavras daquele que prega, assim como o Senhor inspire também o coração daqueles que ouvem. Sê conosco, Pai, em tudo que faremos aqui. É a nossa oração, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria adiantar para vocês, à luz do texto que nós acabamos de ler aqui, que o que nós vamos trazer a vocês esta noite são aquilo que eu estou chamando de excelentes notícias. Amém? O que João está nos dando no texto esta noite que nós acabamos de ler são excelentes notícias. E nós vamos explorar um pouco essas notícias que ele nos dá essa noite. Mas antes disso, eu preciso fazer uma breve introdução a esse texto, a essa carta de João, até o ponto em que nós chegamos nesse texto. A carta de João, a primeira carta de João, foi escrita pelo apóstolo João, o último dos apóstolos, um homem já no final da sua vida. Um homem que viu Jesus face a face, um homem que tocou Jesus, e um homem que, apesar da avançada idade, ainda estava muito lúcido, inspirado e extremamente experiente. Por isso eu digo a todos que as palavras que ele escreve nessa carta devem ser ouvidas com muita atenção, devem ser um objeto de forte reflexão de nossa parte. As palavras do último apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava. Vocês já ouviram aqui, em pregações anteriores, reverendo Marco Antônio, reverendo Marcos Alexandre, reverendo Davi, reverendo Diego, nas passagens anteriores à primeira carta, que João escreve esta carta para a igreja, provavelmente as igrejas da Ásia, onde ele pregou e foi pastor na cidade de Éfeso. Ele escreve essa carta com o objetivo principal de combater um desafio doutrinário da sua época, que nós hoje chamamos de gnosticismo. No caso específico dessa carta, provavelmente o gnosticismo que estava em foco era o gnosticismo docético. Qual era a doutrina que os gnósticos, que muitos faziam parte da própria igreja, pretendiam transmitir?
eles não acreditavam na humanidade de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus havia vindo em carne. Eles pregavam e defendiam que Jesus, na verdade, era um termo grego chamado aeon. Aeon. O que vem a ser aeon? Aeon é como se fosse uma energia, uma força vital. Só que, para piorar, na visão dos gnósticos, Jesus não era o aeon. Ele era como se fosse um dentre vários aeons. E mais ainda, na visão desses gnósticos, o corpo é ruim, a matéria é ruim, o espírito é bom. Então, segundo eles, por causa disso, você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo. Você pode fazer o que você bem entender nesta vida que está aqui. Porque o que importa é que o seu espírito é superior, o seu espírito é que é perfeito. E um dia, depois que você se livrar desse corpo, o seu espírito então se elevará e formará aquilo que se conhece como superego, ou seja, ele vai se unir a todos os espíritos e formar uma unidade. Você perde, inclusive, a sua individualidade. Essa é a doutrina gnóstica, e é por isso que João escreve essa carta, para combater essa doutrina, essa heresia que estava permeando o meio da igreja. Talvez você possa até se perguntar, para que eu quero saber hoje, quase 2000 anos depois, de uma batalha doutrinária que aconteceu naquela época? Que importância isso tem para mim agora, nesse exato momento? Bem, deixe-me dar 2 motivos para você. O primeiro deles é que, de alguma forma, essa visão gnóstica que eu acabei de expor aqui, ela está presente em muitas religiões, em muitas formas de espiritualidade moderna. E se você pensar bem, esse é mais ou menos o sentimento que permeia a sociedade pós-moderna. Não há verdade absoluta. E se não há verdade absoluta, você pode fazer o que você bem entender na hora que você quiser. Não há uma verdade que define o universo e a qual eu tenho que prestar contas. Está por aí, está rodando no mundo por aí hoje. Mas a segunda questão importante que nós temos que pensar, e uma vez eu mencionei isso aqui, é o que eu estou chamando de efeito borboleta. Já viram efeito borboleta, né? O bater de asas de uma borboleta no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar, pode provocar, tempos depois, e com as causas adequadas, os efeitos adequados, um tornado nos Estados Unidos. Uma pequena coisa no começo pode provocar uma grande diferença no futuro. O fato é que João ganhou essa batalha doutrinária. E nós sabemos disso por quê? Porque é a carta de João que nós estamos lendo nesta noite. Não é uma carta de um gnóstico qualquer. Mas imagine, por hipótese, que os gnósticos houvessem ganho a batalha doutrinária. O que aconteceria hoje? Certamente nenhum de nós estaríamos aqui como uma igreja. E se estivéssemos aqui como igreja, seria um cristianismo sem Cristo e cheio de pecado. E nós estaríamos, então, mortos em nossos delitos e pecados. Essa batalha doutrinária de 2000 anos atrás tem tudo a ver conosco hoje. O que João, então, escreve na sua carta para iniciar essa batalha doutrinária? Ele começa a carta, como foi exposto bem no início das nossas pregações nessa série, mostrando o Cristo, que é totalmente humano e que é também totalmente divino. Veja o que ele fala no começo da carta. O que era, desde o princípio, o verbo da vida, o que temos visto com nossos próprios olhos e as nossas mãos o apalparam. O que ele está mostrando aqui, então, é que esse Cristo, ele é ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. Então, João vai explorar nessa carta, no capítulo 1 ainda, uma distinção entre a luz e as trevas. E qual é a distinção entre a luz e as trevas? A prática do pecado. Aquele que está na prática do pecado está nas trevas. Aquele que foge do pecado está na luz. Basicamente isso. E ele então vai começar o capítulo 2 dizendo: fuja do pecado, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo.
ele então vai exortar os cristãos verdadeiros à obediência e ao amor. Amor esse pregado pelo reverendo Marco Antônio na semana passada. E agora, que nós chegamos a essa passagem que nós acabamos de ler, João, então, tem algumas boas notícias para nos dar. Antes das boas notícias, permitam-me cumprir algumas tecnicalidades do texto. Esse texto ele tem duas características. João escreve 3 vezes, escrevo e escrevi. Isso não deve nos preocupar, é uma questão estilística apenas. Ele vai repetir a mesma mensagem, a mesma lição, a mesma notícia 2 vezes. Tranquilo isso. E ele divide, aparentemente, em 3 grupos: filhinhos, pais e jovens. E muita discussão há entre os comentaristas se isso quer dizer que João estava endereçando 3 mensagens, se ele estava endereçando 3 informações para grupos diferentes dentro da igreja. Alguns defendem que são 3 grupos: filhinhos, que estão começando na fé, jovens, que são um pouco mais maduros, já têm um certo tempo de fé, e pais, que são pessoas que estão há muito tempo na fé. Outros vão defender que são 2 grupos apenas, pais e jovens, sendo que filhinhos contempla todos. E alguns vão defender, como eu também defendo, que é uma mensagem só, para uma igreja só. A expressão filhinhos, que ele usa aqui nessa passagem 2 vezes, vai aparecer ao todo 9 vezes na carta. 9 vezes. O capítulo 2 começa assim. E você vai reparar, se você ler a carta inteira, que toda vez que João fala filhinhos, ele está se referindo à igreja inteira, fora dessa passagem. Então, aqui também ele está se referindo à igreja inteira, sem dúvida a respeito disso. Ainda, vejam que nessa mesma passagem, quando ele fala pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que era desde o princípio. E depois ele vai dizer, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. É a mesma mensagem para os 2 grupos, certo? Então, pais e jovens, por que ele dividiu pais e jovens aqui? Por uma razão muito simples, para mostrar que ele ama, que ele se preocupa, que ele preza todos os membros da igreja, não importa o nível de idade e o nível de maturidade. Mas a mensagem é uma só para a igreja inteira. Amém? E nós somos uma igreja e receberemos uma única mensagem esta noite. A mensagem que eu quero transmitir a vocês esta noite, o tema dela é: o que Cristo te deu e ninguém pode tirar. O que Cristo te deu e ninguém pode tirar. E eu quero adiantar os 3 pontos de uma vez para que você já tenha isso em mente. Porque são 3 pontos realmente, não é porque a gente força para dar 3 pontos, não. Realmente são 3 aqui hoje. Primeiro, em Cristo você foi perdoado. Amém? Segundo, em Cristo você foi feito parte da família. Amém? Terceiro, em Cristo você é forte para vencer o maligno. Amém? Em Cristo você foi perdoado, em Cristo você foi feito parte da família, em Cristo você foi feito forte para vencer o maligno. Vamos juntos então. Primeira boa notícia, em Cristo você foi perdoado. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. João aqui ele dá 2 afirmações que são muito importantes. Todo crente sabe disso, é a base do Evangelho. Que os nossos pecados foram perdoados e foram perdoados por causa do nome do Senhor Jesus. Alguém tem dúvida disso aqui? Nós sabemos disso, nós aprendemos isso o tempo todo dentro da igreja. Como é que nós podemos elaborar essa verdade de um jeito simples, sumarizado, resumido? A gente pode elaborar mais ou menos assim: Deus nos criou perfeitos, à sua imagem e semelhança. Ele fez conosco o que hoje nós chamamos de pacto de obras.
A única expectativa que Deus manifestou quando criou homem e mulher era a expectativa da obediência. E qual era a obediência? Vocês não comerão da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós desobedecemos. Isso foi desde que o primeiro casal instigado pela serpente. Por causa da desobediência, nós nos tornamos mortos em nossos delitos e pecados e incapazes de sair dessa condição de morte por nossas próprias ações. A depender de nossas obras, a única coisa que nos espera é o fogo do inferno, e nós seremos lançados lá provavelmente de cabeça para baixo, de onde nós jamais sairíamos. O único sentimento de Deus que nós certamente merecemos é a ira de Deus. E a ira dele é totalmente justa. Mas aqui começa a boa notícia. Porque o que Deus diz para nós é assim: a minha misericórdia prevalece sobre a minha ira. A minha misericórdia prevalece sobre a minha ira. E para os eleitos, nós todos, assim eu espero, a misericórdia de Deus prevalece sobre a sua ira. Só que Ele precisa pagar o preço da nossa desobediência e nos resgatar dessa prisão de morte. Pela graça, Ele então envia seu Filho amado. No devido tempo, nascido de mulher, mas concebido pelo poder do Espírito Santo, aquele que obedece a Deus perfeitamente, obedece porque pela ordem do Pai, Ele vem até nós e se faz em carne. Obedece porque cumpre perfeitamente toda a lei. Obedece porque, no momento certo, se faz sacrifício na cruz, para que todo aquele que nele crê possa ser perdoado e resgatado da morte. Esse é um resumo breve do Evangelho. Incompleto, é verdade, mas um resumo. Essa notícia é simplesmente maravilhosa. O que João acaba de dizer é simplesmente maravilhoso. Filhinhos, nós fomos perdoados por causa do seu nome. Mas às vezes eu tenho a sensação de que nós, seres humanos imperfeitos, pecadores, temos a tendência de não valorizar essa excelente notícia. De alguma forma, nós minimizamos isso no nosso dia a dia. Nós não consideramos seriamente, nós não refletimos seriamente a respeito disso. Talvez porque nós não consigamos dar o peso devido ao nosso pecado. Nós não refletimos adequadamente sobre o nosso pecado. E os nossos pecados são terríveis. Talvez você vai dizer, pastor, mas você está exagerando. Estou. Eu queria propor 2 exercícios para a igreja a respeito disso. 2 exercícios. Somente teóricos, ok? Somente teóricos. Primeiro exercício. Cada um de nós, somente teórico. Então não vai fazer em casa não, hein? Não faça isso em casa, crianças. Pega a pessoa que você considera mais íntima de você. Aquela que você mais preza, que você acha que é a melhor pessoa para estar do seu lado. Pode ser seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, pode ser quem for. Faça o seguinte, sente com ela e exponha para ela cada segredo que está lá no fundo do seu coração. Cada um. Com todos os detalhes possíveis e imagináveis, com todos os sentimentos possíveis e imagináveis que você tem. Exponha todos. Um por um, sem deixar nada passar. O que é que você acha que vai acontecer em seguida com essa pessoa? Provavelmente ela vai querer se afastar de você e nunca mais chegar perto. Porque você vai ter que expor todos os seus pecados para ela. E ela nunca mais vai chegar perto de você, por quê? Porque a ira dela vai prevalecer. Compreende? A única questão é que já existe alguém
que conhece o fundo do seu coração nos mínimos detalhes. Já existe esse alguém. O segundo exercício é um exercício que eu fiz com alguns grupos aqui na igreja. Fiz, inclusive, no acampamento da UPA e da Mocidade recentemente, que é o seguinte. Teve uma vez que eu preguei aqui, foi em 2019, eu acho, eu não sabia esse número, eu chutei um número qualquer, mas não faz diferença o número, na verdade, que pela face da Terra teriam passado cerca de 20 bilhões de pessoas, até hoje, desde o começo até hoje. Depois, por um acaso, eu fui achar um estudo estatístico a respeito do assunto, e o estudo mostra que até hoje passaram pela face da Terra cerca de 100 bilhões de pessoas. 100 bilhões de pessoas. E o estudo mostra que cada pessoa dessa viveu, em média, pouco mais do que 50 anos. Para arredondar a conta, cerca de 20 mil dias de vida, em média, para cada pessoa que já caminhou por aí ou está caminhando. Ok? Ok, você vai viver mais um bocado do que isso, normalmente, mas lá atrás o pessoal vivia menos. E aí o exercício é o seguinte, imagine que cada pessoa cometa por dia uns 10 pecados. Lá no acampamento da Mocidade, quando eu falei 10, alguns falaram assim, não, 10 é muito pouco. Ah, tá bom, vamos fechar em 20. Tanto faz se é 10, 20 ou 30, ok? Então faça as contas. 100 bilhões de pessoas, vezes 20 mil dias, vezes os hipotéticos 20 pecados por dia, dá 40 quatrilhões de pecados. Hipoteticamente cometidos até hoje. Eu acho que o número é pequeno, deve ser mais, mas não faz diferença. Meu ponto aqui é o seguinte, imagine a cruz de Cristo naquela sexta-feira à tarde. Imagine que haja 2 túneis do tempo, um do passado e um do futuro, sendo despejados diretamente em cima da cruz. Tá? Imagine que cada pecado seu seja uma flecha. O que nós fazemos, o que cada ser humano fez até hoje, foi disparar flechas do passado e do futuro naquela sexta-feira à tarde em cima da cruz, por esses túneis do tempo. Jesus recebeu esses 40 quatrilhões de flechadas. E nós mandamos flechas para lá também. Nessa conta, para cada 10 anos de vida, são 80 mil flechas. Eu que estou chegando perto dos 50, devo ter disparado umas 400 mil flechadas já. Se bem que tem hora que eu acho que é mais, tá? Esse é o peso do nosso pecado. E é por isso que a notícia que João dá aqui é tão maravilhosa, é por isso que ela é tão espetacular. Porque aquele Deus da ira justa, que tinha tudo para nos condenar, Ele nos perdoou por causa do nome de Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo. Amém? Em Cristo nós fomos perdoados. Aí vem uma segunda boa notícia. Em Cristo, você é feito parte da família. Ou, para dar um termo mais teológico para isso, você é feito filho de Deus. Repare o que João vai dizer agora. Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Porque conheceis o Pai. A afirmação que João está fazendo aqui também é maravilhosa. Porque o conhecer do qual João está falando para nós não é simplesmente saber quem é. O reverendo Marcos Alexandre falou nisso 2 semanas atrás. É muito mais do que isso e tem implicações gigantescas para nós. Não é simplesmente conhecer, mas é como você conhece e quem você conhece. Veja bem, para mostrar para nós o que significa conhecer e as suas implicações, eu destaquei uma passagem do Evangelho do próprio João, coisa que João ouviu da boca do próprio Senhor Jesus. João capítulo 17, versos 1 a 3, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti.
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E agora veja a informação. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pegaram isso? Vocês viram isso? Aquele que conhece o Pai, o único Deus verdadeiro e conhece a Jesus Cristo, é aquele que tem a vida eterna. Mas como pode ser isso? Como pode ser isso? A resposta é uma só. Você só conhece o Pai e o Senhor Jesus porque antes Ele conheceu você. Amém? A única razão, a única forma pela qual você conhece o Pai é porque antes Ele conheceu você. É como Paulo vai dizer em Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele predestinou e chamou. Isso significa, na prática, que pelo poder do Espírito Santo, nós somos transformados, nosso coração é iluminado, nós passamos a ser espiritualmente identificados com o Senhor Jesus Cristo. A vida dele, a verdadeira vida, agora habita em nós. Nossos desejos são os desejos dele. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com ele. Nós temos comunhão com ele e esse é o conhecimento da qual João está falando aqui. Esse conhecimento, então, é o caminho de volta para Deus. O caminho é o próprio Senhor Jesus. Ele é o caminho e ele me conduz pelo caminho de volta ao Pai. Por meio do sacrifício de Cristo, eu fui perdoado. Por meio da sua ressurreição, eu tenho vida. E ele me toma pela mão, me conduz para junto de Deus, me faz conhecer a Deus e me conduz então para a vida eterna. O que isso quer dizer na prática? O que quer dizer conhecer a Deus, ser feito filho de Deus, ser conduzido para a vida eterna, como Jesus falou no Evangelho de João? Quer dizer que agora eu sou parte da família. Eu sou feito filho adotivo de Deus, irmão adotivo de Cristo. Por esse conhecimento, eu finalmente serei, junto com Cristo, glorificado. Eu sou capaz de apostar que você não imaginava que uma palavra como essa, conhecimento, pudesse ter tanto significado assim. Mas tem mais um pequeno detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Você foi feito parte da família. O que significa, entre várias coisas, ser feito parte da família? Pensa na sua família, eu penso na minha. Vou dar um exemplo. Se alguém ameaçar a minha família, tem que se ver comigo primeiro. Se alguém ameaçar meus filhos, tem que se ver comigo primeiro. Ninguém mexe com os meus filhos, ninguém mexe com o filho de ninguém aqui, sem antes ter que passar por cada um de nós, certo? Com Deus é a mesma coisa. Ninguém mexe com os filhos de Deus sem antes ter que se ver com o próprio Deus. Ninguém toca nos filhos de Deus sem antes ter que se haver com o próprio Senhor Jesus. Quem é da família é protegido, quem é da família está seguro. Porque o Senhor Jesus Cristo, meu irmão mais velho, é quem luta e intercede por nós. Amém? Isso nos dá o gancho para o terceiro ponto, a terceira boa notícia. Em Cristo,
você é feito forte para vencer o maligno. Veja o que João está dizendo, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A figura que João está usando aqui no texto é a figura de uma guerra, e essa é uma guerra entre a raça humana e o inimigo que está nessa passagem. Este que João chama de o maligno, uma guerra que já dura mais de 6.000 anos, desde que ele apareceu e a morte entrou no mundo. Tempo atrás, e foi por acaso, viu gente, eu não ouço essas coisas não, mas por acaso eu escutei uma música de uma assim chamada cantora gospel, e nem lembro da música direito, mas na música ela dizia umas coisas assim, né? Que ela pegava o inimigo, ela chamava de diabo na música, que ela pegava, que ela sapateava em cima dele, que ela batia na cara dele, que ela pisava na cara dele com sapato, que ela pegava pelo rabo, girava e jogava na parede. Né? Será? Será que é assim? Deixa eu mostrar para você o que a Bíblia fala sobre o inimigo. Presta atenção, abre os ouvidos, porque a lista é longa. Era a criatura mais elevada da ordem dos anjos. Tinha acesso ao trono de Deus. Foi capaz de arrastar junto com ele 1/3 dos anjos. Isso só mostra o quanto ele é astuto e inteligente. A Bíblia o chama por muitos nomes. Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão, Lúcifer, Beelzebu, Belial, o tentador, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, Apolion, o homicida, o mentiroso, o adulterador, o falsificador, o destruidor, o leão que ruge em derredor, o acusador. Aqui nesse texto, simplesmente ele é o maligno. Ele é mostrado como aquele que cega as mentes, que rouba a palavra de Deus, se opõe à obra de Deus, causa enfermidades, instiga a imoralidade, causa perseguição à igreja, espalha falsas doutrinas, engana as nações. Ele nunca tira férias, nunca descansa e está sempre ocupado. Eu diria, para usar um termo um pouco mais moderno, conhecendo um pouco do que eu conheço lá fora, que ele poderia ser a inteligência artificial aperfeiçoada ao limite, porque ele conhece todos os desejos que você pode ter. A única diferença é que ele não é artificial. Em pelo menos 3 passagens, nós podemos ver o diabo diretamente em ação na Bíblia. Em Gênesis 3, no livro de Jó, e em Mateus 4, quando ele confronta Jesus no deserto. Em todas essas ocasiões, usando uma astúcia, uma eloquência, uma capacidade de argumentação que não tem igual nesse mundo, ele ataca a glória de Deus. Ele insinua para Deus, no caso de Jó, que Jó só adora ele por interesse. E contra Jesus, ele vai usar a própria palavra de Deus na tentação. Isso só mostra o quanto ele é muito mais inteligente do que nós, o quanto ele é assombrosamente brilhante. Se ele fosse um pregador da palavra, certamente ele seria melhor que nós, em técnica, estilo, oratória e conteúdo. Pensa no estrago que ele pode fazer. Alguém ainda acha que pela sua própria capacidade, pela sua própria força, consegue vencer esse inimigo aqui? Alguém ainda acha que é bom o suficiente para ele? Espero que não. Só que aí João dá a boa notícia do texto. Veja o que ele diz: vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês. E, por causa disso, vocês têm vencido o maligno.
O que João quer dizer com isso? Veja bem, quando ele fala a palavra de Deus nesse texto, o grego original aqui é logos. Te lembra alguma coisa? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou eu posso dizer, e o logos se fez carne e habitou entre nós. Então esse logos aqui que ele está dizendo para nós é simplesmente o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está em nós. O Senhor Jesus Cristo habita em nós. E Ele é a nossa força para vencer o maligno. Ele é a minha proteção. Ele é quem luta as minhas batalhas. Ele é quem vence as minhas batalhas por mim. Ele é o meu irmão mais velho que me tira da encrenca. Ele luta comigo. Ele vence por mim. E veja bem, se o diabo não tira férias, Jesus Cristo também não tira. Ele sempre está lá, ele sempre está trabalhando, ele sempre está agindo, ele está conosco aqui esta noite, nesse exato momento. O diabo é aquele que nos acusa e é aquele que nos tenta. Ele nos acusa diante de Deus e ele nos tenta com a força do pecado. Mas quando o diabo nos acusa, o que diz a palavra, disse aqui mesmo na carta de João, nós temos um advogado junto ao Pai. E sabe qual é a verdade? O nosso advogado nunca perde uma causa. Os nossos crimes foram perdoados. Quando ele nos tenta, nós temos a palavra que habita em nós, nós temos o Senhor Jesus Cristo habitando em nós, nós temos o poder dele e é o poder da palavra para vencer o mal. Com ele eu sou forte, com ele eu tenho vencido o maligno. Essa é a boa notícia que João nos dá aqui. Concluindo, queridos, e concluir é sempre um negócio difícil, né? A história que João acabou de contar para nós, nesses 3 versos, é uma história de perdão, resgate, reconciliação, adoção e força. Tudo vindo do Senhor Jesus Cristo. E como é que a gente conclui? Eu tenho dificuldade para concluir às vezes, mas essa semana eu estava vendo aqui, eu achei uma história que eu achei fantástica. É a respeito de uma mulher, ela é nigeriana, completamente desconhecida, seria completamente desconhecida, só que ela foi abençoada por Deus com dons, com a voz dela e com a criatividade musical. E a história é que um dia ela estava lendo Gênesis 12, Gênesis 12 é o encontro de Deus com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Se você pensar bem, Gênesis 12 está mostrando exatamente a mesma história que João acabou de mostrar nesses 3 versos que nós lemos. Um homem que, Abraão, pela graça, foi perdoado, foi resgatado por Deus, reconciliado com Deus, foi feito parte da família de Deus e foi fortalecido. E então ele é enviado por Deus. Essa é a história de Abraão. Essa é a história que João acabou de mostrar nesses 3 versos aqui. E então, lendo essa passagem, ela escreveu uma música. Ela ficou tão impactada com a passagem que ela quis escrever uma música para que as pessoas pudessem não apenas ler a passagem, mas que elas pudessem ser inspiradas e fortalecidas ao ler Gênesis 12. Ela deu a esta música o nome de Waymaker, ou aquele que faz o caminho.
Essa música, desde então, ela já foi gravada por mais de 50 artistas cristãos, inclusive os que nós conhecemos mais e que nós admiramos. E ela é cantada e tocada em quase todas as igrejas no mundo. Eu fiz uma adaptação resumida, bem resumida da letra. A letra diz mais ou menos assim: você do texto é o Senhor Jesus. Você está aqui se movendo em nosso meio. Você está aqui trabalhando neste lugar. Você está aqui tocando os corações. Você está aqui curando corações. Você está aqui transformando vidas. E eu o adoro. Você enxuga todas as lágrimas, você cicatriza o coração ferido, você está acima de qualquer doença, acima de qualquer tristeza, acima de qualquer batalha. Senhor Jesus, você é a resposta para tudo. Você me conduz no caminho, você é o próprio caminho. Você é o que opera milagres, você é aquele que sustenta a promessa. Você é a luz que dissipa toda escuridão. Nós somos perdoados, nós somos feitos parte da família e somos fortalecidos para lutar esta guerra. Às vezes nós vamos perder batalhas, mas por causa dele, por causa do sangue dele, do sacrifício dele e do poder dele, a vitória sobre a guerra já é nossa. Não é sobre mim, não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu faço, é sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele faz, sobre o que Ele fará, é sempre Ele. Um dia, nós, que somos parte da família, nós o veremos face a face, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. É diante desse Jesus, queridos, que você deve dobrar os seus joelhos. É a Ele que você deve entregar totalmente a sua vida, porque toda a obra Ele já fez, está fazendo e fará. Amém? Deus abençoe a todos.